Boa tarde, turma. Vamos dando início então aos prosseguimentos na qual nós vamos trabalhar na nossa videoaula de hoje, que são então algumas características importantes relacionadas aos mecanismos bacterianos de patogenicidade, tá? A partir daqui, de tudo que nós já trabalhamos e já conseguimos construir ao longo das nossas aulas, a ideia especificamente é que nós consigamos, então, a partir dos mecanismos de conhecimento de fisiologia, tá, e também de metabolismo bacteriano, fique mais fácil nós conseguirmos compreender algumas alterações estruturais destas bactérias, né, para o seu processo de desenvolvimento dessas questões de patologia na qual nós vamos poder observar e trabalhar. Quando nós trabalhamos com a questão de mecanismos de patogenicidade, é importante nós ressaltarmos, né, o que é essa questão de patogenicidade e que tipo de mecanismos são esses. Um dos grandes processos de quebra de paradigma na qual é importante nós abordarmos e trabalharmos especificamente, tá, é exatamente uma questão fundamental relacionada ao ponto do que são estes mecanismos, né? Esses mecanismos que para nós são maléficos, para as bactérias são pontos e estruturas extremamente benéficos. Na verdade, todo o processo de adaptação na qual estas bactérias vão apresentar para que elas tenham um processo de replicação, né, muito mais eficiente e um processo de crescimento muito mais efetivo. Dentro destes mecanismos, nós vamos trabalhar com o conceito de adaptação a algumas características importantes, na qual nós vamos poder visualizar como algum conceito geral dentro dos mecanismos de patogenicidade. Essas adaptações vão variar desde o processo de poder se fixar melhor no hospedeiro, formação e produção de proteínas que possam, de uma maneira geral, favorecer o processo de transporte de substâncias e nutrientes para dentro das bactérias, né? Ações externas de exotoxinas no processo de quebra, né, para que consiga se ter a extração então de alguns compostos. Principalmente, gente, dentro do processo de mecanismos de patogenicidade, algumas ideias bem interessantes, né? Algumas proteínas específicas para conseguir limitar a ação de antibióticos no grupo de bactérias resistentes e também principalmente a questão de adaptação ao sistema imune. Tá? Muitas bactérias vão acabar se adaptando a estas características e estas condições. E quando eu digo características, as condições específicas do nosso próprio sistema imune, para que a partir destes mecanismos elas consigam ou não serem visualizadas, ao ponto de conseguirem se proliferar especificamente sem que se tenha uma resposta imune adequada, né? Ou então, em alguns outros casos, se utilizar da própria resposta imune do nosso organismo para conseguir chegar no seu local de destino específico, na qual ela vai ter condições ótimas para poder se desenvolver e crescer. Né? Então, são vários processos que vão facilitar estas características, sejam a utilização de proteínas para que se tenha inativação de estruturas lisossomais dentro de macrófagos, tá? Fazendo com que não se tenha o processo de quebra e destruição nestas bactérias. Processos interessantes com a produção, por exemplo, de adesinas para que elas consigam formar estruturas de ancoragem de maneira mais eficiente dentro da membrana do hospedeiro e a partir deste ponto ficarem fortemente aderidas a esta organização do hospedeiro. Que vantagem isso tem para ela nesse processo de uma fixação muito mais efetiva quando nós trabalhamos com esse conceito? Principalmente, nós vamos poder observar e poder caracterizar dentro dessa questão que com a presença da adesina e esta forte aderência dentro da estrutura da membrana plasmática do hospedeiro, eu não consigo simplesmente como uma pequena produção de toxinas do nosso próprio organismo ou algo que possa tentar remover estas estruturas de um tecido específico de uma maneira facilitada, já que elas vão se ancorar e se prender a estas estruturas. Então, para poder fazer qualquer tipo de retirada delas ali, eu vou acabar tendo um processo de lesão nessa estrutura e neste meu tecido. Então, isso faz com que elas tenham uma maior segurança nesse processo de fixação e aderência dentro destas características.
Tá? Então, são alguns pontos importantes na qual nós vamos poder começar a trabalhar especificamente dentro da nossa aula de hoje, e eu espero que todos vocês consigam compreender exatamente estas características e estes conceitos importantes, tá? Para que nós consigamos, então, de uma maneira geral, ter uma ideia da funcionalidade dentro destas bactérias no hospedeiro e como, a partir destes conhecimentos e desses mecanismos de separação, né, tendo a base do conhecimento fisiológico e metabólico dessas estruturas, sabermos como nós vamos poder, então, fazer as ações precisas e específicas, ou até como, por exemplo, prever o processo e o desfecho daquele paciente que apresenta aquela determinada infecção. Isso vai ser útil, gente, quando nós trabalhamos com mecanismos de patogenicidade. Nós aqui neste ponto estamos trabalhando com bactérias, mas tudo pode ser utilizado de uma maneira geral, estas mesmas ideias, este mesmo conceito para qualquer tipo de micro-organismo patogênico que vão apresentar esses tipos de adaptações para conseguirem se tornar mais eficientes no processo, né, de obtenção de nutrientes e no seu processo de duplicação. Então, de uma maneira geral, o que nós vamos conseguir resumir aqui é exatamente esta possibilidade de atuação destes micro-organismos, né, e como eles vão atuar para conseguirem ter estes processos facilitados, né, que vão ser importantes para nós conseguirmos identificar. Além disso, quando nós trabalhamos com mecanismos de patogenicidade, é importante nós trabalharmos com alguns conceitos, na qual nós vamos retomar posteriormente durante a aula, né, e conforme vai passando as apresentações, que é nós conseguirmos caracterizar pontos importantes como o que é patogenicidade, o que é virulência, né, que são termos muito utilizados. Este é um micro-organismo muito virulento. Né? Da onde vem esta expressão e por que se usa estas características? A patogenicidade e a virulência estão intrinsecamente interligadas como um processo constante. Né? Não há como se ter virulência sem ter patogenicidade e o mesmo, na qual nós vamos conseguir definir. E tudo isso vai ser observado a partir da maneira como estes agentes e estes micro-organismos vão acabar atuando, que é um outro fator importante para nós conseguirmos caracterizar. Tá? Então, todo um apanhado geral sobre estas características que vão ser fundamentais para nós entendermos um processo de desenvolvimento de uma infecção. Além disso, nós vamos abordar uma outra característica, né? Desconstruir a ideia de que quando nós temos uma infecção, nós temos uma doença. Isso são conceitos separados e dentro da parte de microbiologia nós também vamos abordar estas ideias e estas informações. Todos nós desenvolvemos processos infecciosos, mas muitas vezes não vamos vir a desenvolver uma doença. Isso vai depender das características e do grau de patogenicidade envolvido destes micro-organismos, que vão acabar então sendo um ponto importante para nós apresentarmos algum tipo de malefício. O que nós vamos poder caracterizar como uma infecção? É todo e qualquer tipo de processo adaptativo que essa bactéria vai apresentar para conseguir se instalar em um determinado ambiente ou hospedeiro e conseguir ter as condições ideais para que ela se mantenha e consiga formar os seus clones, né, num processo de reprodução. Isso é caracterizado como um processo infectivo, tá? Na qual nós vamos poder observar. O que é uma doença, então, para que nós consigamos abordar e trabalhar também? A doença, gente, vai ser exatamente o somatório destas ações deste micro-organismo, tá? Que vai culminar com algum tipo de problema vinculado para o hospedeiro ou local onde ele se encontra. Ou seja, a doença é a maneira como efetivamente esse micro-organismo vai conseguir se instalar, tá? E a partir dos seus processos e das suas ações metabólicas secundárias, os danos que vão sendo ocasionados para que ela consiga se fixar, roubar nutrientes, né, e manter os seus processos de duplicação
até chegar à sua característica da sua estafa, né? O período estacionário, que vai ser um ponto importante. Então, a partir mais ou menos destas ideias e destes conceitos, é o que nós vamos conseguir identificar uma separação entre o que é infecção e o que é doença. Nem toda infecção vai acabar originando uma doença. Há de ser visto, por exemplo, uma caracterização interessante, que é quando nós trabalhamos como Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva que se encontra na nossa pele. Ela está desenvolvendo um processo infectivo, porque ela está se proliferando ali e se mantendo, porém ela não é responsável por ocasionar nenhuma doença. Isso por quê? Porque as nossas barreiras imunológicas, as nossas barreiras biológicas, vão impedir um processo de acúmulo de toxicidade desta bactéria, que poderia então acabar ocasionando um prejuízo. Então, a partir destas características, nós já vamos conseguindo compreender estes fenômenos e como estas condições e estas caracterizações vão ser importantes para toda a organização do que é o chamado mecanismo bacteriano de patogenicidade, ou de uma maneira geral, os mecanismos de patogenicidade de qualquer tipo de micro-organismo que vão ser importantes para nós trabalharmos e visualizarmos, ok? Gente, como eu comentei com vocês, nós vamos ter então um primeiro ponto importante quando nós trabalhamos sobre mecanismos de patogenicidade. Antes de poder explicar que tipo de características são essas, nós temos que definir uma diferença específica entre o que é patogenicidade e o que é virulência, né? De uma maneira geral, patogenicidade vai ser caracterizada, e classificada como a capacidade de causar uma doença na qual nós vamos ter a superação das defesas de um hospedeiro. O que nós podemos considerar de uma maneira geral, tá? A patogenicidade é o desenvolvimento de características fisiológicas e metabólicas de uma bactéria que vão entrar em contato com um determinado tecido hospedeiro, tá? E que vão ser responsáveis neste processo para permitir com que ela consiga crescer e se desenvolver, alijando especificamente, então, estas estruturas do hospedeiro. Então, a patogenicidade é a maneira com que ela vai botar em prática suas adaptações para conseguir se reestruturar e se adaptar a um hospedeiro especificamente, tá? Isso é o que nós vamos classificar como patogenicidade. Já a virulência é caracterizado de uma maneira simples como o grau ou a extensão da patogenicidade. Como nós podemos definir de uma maneira mais específica e mais útil esta característica? A virulência, ela pode ser organizada de uma maneira mais simples de nós conseguirmos compreender, tá? Como? E quando a gente trabalha com a questão da extensão, é a maneira como estas adaptações vão ser mais eficientes no processo de desenvolvimento, para que ela venha a ter a sua caracterização de uma infecção. Porém, quanto mais for a sua melhor adaptabilidade, ou seus mecanismos de se instaurar em um determinado hospedeiro, é de se esperar, gente, especificamente, que ocorra o quê? Exatamente, doutor Angres, muito bem, eu vejo que você está prestando atenção e isso é muito positivo. O Luciano trouxe uma observação fundamental para nós conseguirmos compreender, que o que nós caracterizamos como a virulência, além desta adaptabilidade, que quanto maior for a maneira ou a agilidade que ela fizer isso, maiores são os processos metabólicos secundários. Então, maior são os danos ao hospedeiro. Isso traz uma alta eficiência para este micro-organismo, porém, a maneira como ele se instala rapidamente, com uma grande quantidade de mecanismos para conseguir fazer isso, é o suficiente para ocasionar uma determinada lesão ou uma propensão específica. Isso também é um outro ponto importante para ser discutido na aula de hoje, quando nós trabalhamos com a questão de mecanismos de patogenicidade, gente. Até porque hoje, quando nós estamos vivendo num período de pandemia, na qual todos nós estamos fazendo o sistema de lockdown para tentar achatarmos a curva especificamente do contato do vírus,
E assim como o prefeito de Limeira disse, de uma maneira extremamente bem colocada, eu até falo porque é bem interessante, o jeito que ele colocou foi muito mais histeria coletiva do que qualquer outra coisa. Todos nós vamos ficar doentes. Alguns vão morrer e outros não. Tá? Mas tirando essa brincadeira especificamente, um dos pontos interessantes de poder ser adotado, um dos mecanismos na qual boa parte destes vírus vão acabar adotando nesse processo de patogenicidade, gente, é uma característica bem interessante, né, na qual nós vamos poder observar e visualizar, tá, gente? Que é uma característica bem fundamental para nós podermos abordar esta questão, tá? E podermos então caracterizar este processo específico de patogenicidade e virulência, né? Como nós podemos visualizar aqui então na tela como um ponto importante para nós conseguirmos caracterizar estas informações da qual nós estamos vendo. Todo micro-organismo, quando ele surge com uma determinada adaptação ou uma mutação, e aí por isso que eu trouxe a questão do Covid-19, né, como um dos pontos importantes, nós temos então o SARS-CoV-1, que foi o primeiro visualizado em 2002, também verificado em algumas regiões da China, foi em Guangdong, se eu não me engano, o ponto onde isso surgiu, e agora nós tivemos na província de Wuhan, né, sendo observada estas alterações. Sempre que se tem estas alta adaptabilidade, estas modificações, estas mutações que tornam este vírus muito mais infectivo, com uma capacidade de rápida de poder se fazer esse processo de infecção, tá? Nós vamos ver uma alta carga virulenta. O próprio termo virulento já vem do termo do vírus, né? Essas adaptações rápidas, tá? Que permitem com que ele consiga fazer estes processos. Um dos pontos interessantes, então, para nós podermos visualizar e observarmos como esta característica distinta, né, vai estar relacionado exatamente, então, à organização e esta característica de, com o passar do tempo, boa parte de todo micro-organismo que pode ser considerado patogênico, né, a tendência do próprio vírus é se reorganizar a partir do processo de superposição de genes para tentar diminuir a sua letalidade, que é diretamente relacionado ao seu grau de virulência. Quanto maior for a virulência, mais efetivo ele é. Porém, maior são os danos que eles acabam ocasionando pela alta capacidade de infecção. Então, uma ideia de qualquer tipo de micro-organismo que sejam bactérias ou que sejam especificamente vírus, o que nós vamos observar, pessoal, tá? É que com o passar do tempo e cada ciclo evolutivo destes indivíduos, a tendência é que a gente diminua a sua virulência, a gente começa a silenciar alguns destes genes e também trabalhando com a adaptação da sua patogenicidade. Porque a ideia e o excepcional para estes micro-organismos é se manterem o maior tempo possível dentro de um hospedeiro, sem que o hospedeiro, na verdade, tá, saiba o que está acontecendo. Então, se nós temos todo este processo e toda esta característica específica, tá, de mantermos uma alta agressividade, nós vamos então estar caracterizados por estarmos fazendo uma grande besteira como um indivíduo viral ou bacteriano. Então, um processo simples de ser feito é exatamente esse. Eu vou tentar diminuir a minha capacidade ou as minhas adaptações efetivas para entrar no hospedeiro, mesmo que isso traga um prejuízo para mim, porque eu sei que isso a longo prazo vai ser maior, tá? E melhor, porque eu consigo me manter durante muito mais tempo dentro de um hospedeiro do que se eu manter uma alta eficiência. Eu vou entrar no hospedeiro, vou conseguir fazer tudo o que eu tenho para esse processo de crescimento, mas invariavelmente estas minhas ações são cumulativas e vão acabar levando então à morte deste meu hospedeiro, tá? Então é um processo na qual aos poucos vai sendo feito e vai sendo organizado especificamente para que se tenha então uma diminuição desta característica de virulência, tá? Que é um dos pontos importantes. Então, dentro dessas características, nós podemos relacionar
né, que a patogenicidade nada mais é do que o mecanismo adotado por diversas bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos para favorecer seu crescimento, otimizar condições metabólicas e burlar o nosso sistema imune, como eu falei para vocês. Né? Então, a ideia especificamente, quando se faz exatamente essa organização, né, do que nós temos aqui, com esses mecanismos de patogenicidade, é o quê? A patogenicidade é a adaptação que ele vai ter para que ele consiga, de uma maneira mais eficiente possível, dentro das limitações do hospedeiro, isso é um ponto importante, tá? Ter as suas otimizações de condição metabólica, né? Ter o seu crescimento e conseguir sair por rotas alternativas relacionadas ao sistema imune, a fim então de não trazer prejuízos para si próprio. Tá? Então é importante dentro desse processo da patogenicidade, por isso que eu falei para vocês, a patogenicidade ela vai andar em equilíbrio com a virulência. Quanto maior a virulência, maior é a patogenicidade também. Por quê? Porque a patogenicidade significa exatamente esses mecanismos adaptativos para que ele consiga se sobressair. Só que quanto mais ele for patogênico, tá? Ou mais bem adaptado e mais agressivo ele for neste processo, obviamente, se nós trabalhássemos com o segundo gráfico sendo abordado aqui, tá? Nós conseguiríamos visualizar então que a sua letalidade também aumenta. E para qualquer tipo de micro-organismo, isso não é interessante. Porque quanto mais letal eu for, menos tempo eu fico no hospedeiro e novos hospedeiros eu vou precisar me organizar. Isso também é uma outra característica interessante de poder ser trabalhada, tá? E até por isso que se usa o termo de virulência vindo do vírus, porque ele é um dos que mais tem essa capacidade de sofrer essas alterações, que é exatamente estas condições de que todo micro-organismo novo que surge ele é extremamente infecto-contagioso. Isso é uma boa maneira de vocês começarem a fazer essa percepção também já, porque são exatamente esses mecanismos. Conforme eu vou alterando e me adaptando, e eu consigo ter novas ferramentas para que isso seja útil, eu mesmo vou conseguir identificar que muitas vezes estas minhas ferramentas elas são tão eficientes, tá, para quebra do sistema imune, processo de estabelecer, que eu vou trazer um prejuízo muito rápido para aquele hospedeiro na qual eu me encontro. Então eu preciso rapidamente me espalhar em outros hospedeiros para enquanto eu manter uma carga de patogenicidade alta e virulência, para que eu consiga me manter. Conforme eu vou conseguindo me adaptar a estas condições e vou baixando estas minhas cargas, o meu poder de infectividade pode também ser diminuído, porque eu consigo ter mais tempo num hospedeiro, tá? Sem ter que ficar pulando de galho em galho. Eu consigo me estabelecer durante mais tempo nos hospedeiros, então eu não tenho que me adaptar ou me preocupar com essas questões de me tornar mais infecto-contagioso. Então também é um processo evolutivo e interessante de ser trabalhado e visualizado. Alguns pontos importantes nós podemos trabalhar, como alguns exemplos de patogenicidades, tem uma formação de proteínas ligados a estruturas como fímbrias, que vão facilitar a fixação dessas bactérias em tecidos. Um dos bons exemplos que nós podemos trabalhar com essa questão são a formação e produção das chamadas adesinas. Tá? Eu sempre faço esta exemplificação específica como se fosse um pequeno gancho, tá? Na qual as adesinas, se eu tenho a estrutura da membrana plasmática, as adesinas funcionam como pontos de identificar proteínas receptoras e formar ganchos de ancoragem. Ela se prende àquela estrutura, tá? E vai favorecer o processo, tá? Na qual nós vamos conseguir visualizar. Então, como foi colocado até no próprio exemplo do slide, a adesina ela se prende a esta porção, se fixa, tá? E mantém a sua alta aderência. Tá? O Gabriel pode nos explicar este momento. Gabriel Hentz, eu espero que ele possa estar prestando atenção, tá? Mesmo com seu pequeno irmãozinho atrapalhando nesse exato momento. Eu sei que o Estevão é um menino muito bom e vai poder ainda, inclusive, ajudar o Gabriel a responder estas questões. Então, nós vamos poder então dar uma caracterização interessante. Tá? Por que a fixação dentro do hospedeiro é importante para esta bactéria? Primeiro ponto, porque isso vai favorecer com que eu tenha uma interação direta com o hospedeiro, tá? E de uma maneira geral, o processo de absorção e interação bactéria-hospedeiro se faz de maneira muito mais eficiente.
Segundo processo, gente, como eu já havia comentado antes, eu sei que meu sobrinho preferido, né, o Arthur, apesar dele estar jogando a versão atualizada, o Bomba Patch do LFoot 94, tá? Neste exato momento. Então eu peço para que ele desligue o Discord, especificamente largue o grupo do LFoot com Bomba Patch 2020 e preste atenção neste ponto específico. Tá? O segundo ponto é que no momento em que ele se fixa em um determinado hospedeiro, eu não consigo mais tirar ele. Porque ele ancora de tal maneira que para que eu consiga retirar, eu vou ter que destruir uma parte do meu próprio tecido para poder fazer isso. Então o organismo ele vai ter que ter outros tipos de adaptações para não ocasionar um prejuízo maior ainda, tá? Do que além de eliminar aquela bactéria que está me dando prejuízo, eu vou eliminar ela e ainda vou destruir uma parte do tecido. Então isso dá uma segurança para que esta bactéria consiga se manter ali, até que nós consigamos ter ferramentas específicas, né, e mais oportunas para podermos ter esta reação adequada. Tá? Além disso, nós podemos trabalhar com outro exemplo, gente. Todos vocês já viram falar nas chamadas de ilha de patogenicidade, tá? De salmonelas. É um grupo de proteínas específicas chamada de SPI2, tá? A salmonela ela trabalha com um processo muito interessante. A salmonela ela vai hiperestimular a resposta imune do organismo, tá? Para que a partir deste processo ela consiga expressar proteínas diferenciadas, né? E ao ser fagocitada dentro de um hospedeiro, estas proteínas específicas dessa ilha de patogenicidade vão fazer com que a região dos meus lisossomos seja inativada. E especificamente porque este grupo de 25 proteínas aproximadamente que são produzidas pela salmonela, elas vão atuar para que se tenha um processo de degradação de estruturas como as proteases localizadas dentro das estruturas lisossomais que serviriam para destruí-las especificamente. O que ela ganha com isso? Se mantendo dentro dos macrófagos, ela consegue se utilizar do próprio transporte dos macrófagos para se situar em locais aonde ela apresente a condição adequada e os nutrientes na qual ela necessita para poder fazer este processo de duplicação e da sua manutenção. Tá? Então ela vai injetar estas proteínas para dentro da célula hospedeira, tá? A partir desse processo, chama para si a responsabilidade. Bom exemplo esse, professor Paulo, nossa, demais. Ela então vai hiperestimular a resposta imune e a partir deste processo ela vai ser autofagocitada. Autofagocitada ela não vai se autofagocitar, ela vai ser fagocitada, tá? E ali então ela vai limitar a atuação especificamente da região dos lisossomos, tá? Então não sofrer neste processo de digestão. Então eu ainda vou ter um mecanismo bem interessante, é uma segunda ideia adaptativa para vocês, é um mecanismo de patogenicidade bem eficiente, porque, primeiro, eu vou exterminar a resposta imune do hospedeiro e a partir deste processo eu consigo ter uma ação muito mais eficiente e muito mais importante para esta caracterização. Então isso vai ser um outro ponto também na qual nós vamos poder abordar e podermos caracterizar, tá, gente? Uma outra característica importante, como nós vamos começar a trabalhar todo esse processo dos mecanismos de patogenicidade, vão estar envolvidos então no que nós vamos chamar de infecção, que é o processo inicial. A infecção, como eu falei para vocês, é a característica e as capacidades adaptativas destes micro-organismos, tá, de conseguirem se fixar em um determinado hospedeiro, e a partir desse ponto, no processo de fixação desse hospedeiro, tá, de uma maneira direta, que elas consigam então colonizar, se multiplicar e se manter. Dentro deste processo, se eu tenho restrição dentro dos meus mecanismos de patogenicidade e consigo atuar fazendo com que não se tenha o processo, então, de contato com o sistema imune, eu vou manter um complexo infectivo sem que o hospedeiro consiga me identificar. Tá? Agora, no momento em que eu ultrapasso estas minhas barreiras e vou ocasionar lesões, né, ou invasão a outras regiões, ou porque os meus mecanismos de patogenicidade trabalham com uma ideia, tá, especificamente, de um acúmulo de toxinas maior, com algumas capacidades para que eu consiga me fixar, que vão estar relacionados à formação de dano tecidual,
Isso vai despertar sinais e sintomas na qual vão ser combatidos pelo meu sistema imune. Isso é o que nós vamos caracterizar como doença especificamente. É diferente do processo infectivo, na qual esta bactéria vai ter todas as ferramentas para conseguir se instalar em um determinado local, mas sem chamar a atenção do sistema imune, tá? E sem ocasionar um dano especificamente, na qual estaria trazendo um prejuízo também posterior para ela, porque a partir deste processo e deste reconhecimento, obviamente, então, nós não vamos ter mais a sua continuidade. Nós começamos a ter uma resposta específica a este agente microbiano, tá? Então, isso vai ser um outro ponto e um outro processo importante, como nós vamos conseguir visualizar, tá? Pergunta e um questionamento para vocês, pessoal. Como os micro-organismos vão infectar o hospedeiro? Sendo o processo normal, vão se fixar em um determinado tecido e vão permanecer ali, conseguindo extrair daquela localidade todos os nutrientes que ela precisa para poder fazer o seu processo de crescimento, tá, e multiplicação, formando as suas colônias, ou então, para ocasionar uma doença especificamente, tá, ela precisa primeiro fazer o processo normal, que seria caracterizado como uma infecção, aderir a um determinado tecido, o seu crescimento ser grande demais para o suporte daquele tecido, então fazendo processos de se tornar, ou a sua eficiência também na obtenção de nutrientes, se tornar muito agressiva, ou uma alta capacidade de absorção destes materiais, na qual ela vai acabar penetrando, invadindo estes tecidos e ocasionando uma lesão, né? Sejam por mecanismos de escapar de rotas imunes, na qual vão acabar então trazendo este prejuízo, né? Então, alguns micro-organismos não diretamente vão ocasionar doenças, mas as lesões a partir deste processo é o que vão ser responsáveis pelo processo de desenvolvimento de uma patologia, de uma doença. Então, o micro-organismo em si não vai ser responsável, né, pelo desenvolvimento dos efeitos, dos sinais ou dos sintomas destas patologias, tá? Nós podemos trabalhar com algumas questões interessantes sobre infecções bacterianas ou qualquer processo de intoxicação, na qual diretamente nós vamos visualizar. Não é um micro-organismo em si, mas a grande quantidade destes agentes de adaptação, estas toxinas na qual foram produzidas, que vão acabar então ocasionando este problema. Se nós trabalharmos com mecanismos de patogenicidade viral, que também serve para nós expormos aqui estas adaptações especificamente, tá? A ideia que nós podemos trabalhar é um bom exemplo de como o próprio micro-organismo não é o responsável, e sim a maneira como ele vai começar a atuar é o que vai fazer com que o nosso corpo identifique e venha a ter uma resposta, é o próprio sarampo, tá? O sarampo ele vai se fixar primeiramente em regiões de estruturas pulmonares. A partir deste processo ele começa a se proliferar, tá? E uma das respostas secundárias exatamente desse processo de proliferação e crescimento destas partículas virais do sarampo é exatamente a formação de pequenas petequias, na qual nós vamos visualizar na pele, e outras características fisiológicas. A partir desse processo do crescimento e desta alta toxicidade produzida a partir então destas células que vão parar de desempenhar a sua função e vão começar a replicar estes agentes virais, é que eu vou começar então a ter os meus sinais e sintomas especificamente, né? E isso é o que o nosso organismo vai entender, e é este o processo específico que nós vamos conseguir identificar como a caracterização do reconhecimento desses micro-organismos. Tranquilo então, Arthur? Espero que tu tenha conseguido compreender e que a base do teu Elifoot, pelo menos tu tenha salvo o time e os jogos neste momento, mas que não dê continuidade e que tu continue prestando atenção aqui no que nós estamos falando, como a Manuela vem fazendo, né, e vem trazendo bastante contribuições ao longo de todas as videoaulas, né? Então, obrigado, Manu, é isso aí, vamos continuar assim e vamos dando prosseguimento então a este processo, tá? Alguns outros pontos na qual nós vamos poder então relacionar e conseguir visualizar aqui, tá, gente?
Esta característica geral do que nós trabalhamos é também um ponto interessante para nós conseguirmos trabalhar e uma ideia fundamental quando se trabalha com a questão de microbiologia. Sempre que a gente trabalha com a ideia de microbiologia, uma das primeiras características abordadas é que todo micro-organismo ele é ruim, ele é mau, né? Fazem parte de um culto satânico para destruir a humanidade, enquanto na verdade nós não temos exatamente este conceito e a gente precisa também desmistificar este processo. Eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas das grandes importâncias, né, de ferramentas microbiológicas que vêm sendo desenvolvidas e utilizadas hoje dentro da parte de biotecnologia, até para o nosso próprio melhoramento de saúde e algumas outras condições na qual nós podemos trabalhar com quesitos ambientais, né, e tratamentos bem eficientes de alguns micro-organismos que até então eram ditos somente como um problema para todos nós. O legal de poder ser observado e estudado isso é exatamente essa característica de compreensão dos micro-organismos e humanos, de nós termos uma noção de que boa parte deles vão estar interagindo conosco, já fazem esse processo dentro do nosso dia a dia, né? Um termo como a Jennifer gosta de usar, daily basis, já que ela está acostumada a falar bastante em inglês, continua dando parte dos seus treinamentos e cursos em inglês, então parabéns, Jennifer, é isso aí. Ela conheceu exatamente o professor no Tinder também, então é outro ponto importante. Nós temos exatamente estas organizações. A ideia é nós conseguirmos tentar compreender o quanto este processo de interação vai ser importante para o desenvolvimento desses mecanismos de patogenicidade, né, dentro de alguns micro-organismos que são importantes e que fazem parte da nossa própria microbiota. Eu trago isso por quê? Porque nós vamos ter a E. coli como um ponto importante. A E. coli, ela, trabalhando dentro da nossa microbiota gastrointestinal, ela desempenha uma funcionalidade interessante, né? Auxiliando no processo de digestão, principalmente de polissacarídeos de origem vegetal, na qual nós não temos estruturas enzimáticas para poder fazer isso, e a E. coli vai facilitar essas características para a absorção destas estruturas de vegetais, né? Além do processo de organização das fibras que são feitas a partir desta característica da E. coli, e a E. coli também, a partir deste processo da quebra, e da obtenção destas fibras distintas, nós vamos conseguir visualizar até a própria funcionalidade para a formação do bolo fecal, que é um outro ponto importante, né? Então nós vamos ter até essa característica. Staphylococcus aureus, tá? Como também é muito bem lembrado nessas características, o Staphylococcus ele vai ter um ponto importante, porque a presença de Staphylococcus dentro da nossa pele ela vai ser fundamental para impedir o processo de proliferação de alguns determinados tipos de fungos que, na verdade, para nós são patogênicos e que são oportunistas. Todo o processo competitivo e as produções metabólicas secundárias de Staphylococcus acabam limitando o processo e o crescimento então, de fungos. Então, nós conseguimos ter um controle específico, né, de uma diminuição de características de micose exatamente relacionado então, a estes micro-organismos. E eu trouxe dois exemplos, gente, né, de interações que o nosso sistema imune faz e que conseguem manter controlado exatamente esses micro-organismos. No momento em que eles saem destas barreiras, obviamente, então nós temos a caracterização deles se tornarem extremamente patogênicos. Então, é importante se ter esse conhecimento local onde ele se insere para que a gente consiga compreender os seus mecanismos de patogenicidade, as suas adaptações e o como isso vai acabar interferindo, né, dentro de todo o seu processo, o seu contexto infectivo. Como eu falei para vocês, algumas características são legais de nós termos isso, e por isso que a base do metabolismo e da fisiologia se faz necessário para conseguir compreender o porquê que a E. coli não ocasiona, gente, nenhum tipo de malefício ou nenhum processo de desenvolvimento de doença localizada dentro do trato gastrointestinal. Vocês têm ideia de por que isso acaba acontecendo? Lembre-se das características de base fisiológica que nós vamos trabalhar, de alguns conceitos da E. coli, se vocês lembram. O que nós podemos caracterizar? A E. coli é um bacilo gram-negativo, então ela tem a presença de LPS. Um ponto importante dentro desta caracterização interessante é mesófila, tá? Então ela vai trabalhar com uma temperatura próxima da nossa. Nós vamos ter, ela não é halofítica, ou seja, ela não suporta grandes concentrações salinas, então ela precisa ficar num ambiente que seja propenso, na qual não exista grandes concentrações de sais disponíveis, porque isso vai limitar
o crescimento dela. Ela também é caracterizada como neutrófila. Rafa, o que quer dizer neutrófila, Rafa? Perfeito, exatamente. Era a explanação que eu estava esperando receber neste momento. Tá? Então a Rafa trouxe muito bem. A questão de vir a ser neutrófila é que ela vai trabalhar com pH, né, próximo à neutralidade, entre 6,5 e 7,5, sendo considerado estas variações, mas com pH ótimo próximo a 7. Se ela está num ambiente como o sistema gastrointestinal, qual é a característica que nós temos? O primeiro ponto do pH. O pH que nós encontramos dentro da região gastrointestinal vai variar um pouco, mas normalmente em torno de 2 a 3. Este é o pH na qual nós vamos encontrar. Isto já é um fator em uma barreira imune específica que vai acabar atuando para ter uma limitação do processo do crescimento da E. coli. Né? Então, ela vai conseguir fazer processos infectivos? Vai. Mas o que faz com que ela não tenha invasão de tecidos e lesão é exatamente o local onde nós permitimos que ela cresça para que isso seja possível. Obviamente não é só a E. coli que nós vamos encontrar dentro do trato gastrointestinal. Nós vamos encontrar também próteos, né, que são alguns outros grupos de bactérias. Nós vamos ter bacilos, né, lactobacilos também sendo encontrados como parte da microbiota gastrointestinal, e que toda esta ação em conjunto entre eles é na qual nós vamos ter uma grande efetividade e funcionalidade. Tá? Que são alguns pontos importantes. Então, só para poder passar para vocês o que vai realmente fazer com que estas bactérias sejam patogênicas ou não, é o local onde elas se encontram e estas possibilidades, a partir das suas características fisiológicas, a virem a desenvolver um processo, né, infectivo ou não, na questão do desenvolvimento de uma doença. Por isso que se trabalha exatamente com esse conceito de iceberg de doenças infecciosas. O que é o conceito iceberg de doenças infecciosas em Mariana Costa? Por favor, nos diga. Muito bem, Mari, muito bem, é isso aí mesmo. Nós vamos ter um processo importante que boa parte daquelas bactérias que entram em contato conosco vão ter uma diminuição na sua característica de patogenicidade e virulência e que boa parte delas vão acabar estando em um local específico e que pelas interações com o nosso sistema imune acabam não desenvolvendo sinais e sintomas absolutamente nenhum. Eu tenho ela ali presente, ela está ocasionando uma infecção, mas não é o suficiente para ocasionar um dano ou uma lesão para mim. Então eu não tenho caracterizado esta condição de desenvolvimento de uma doença. Então boa parte dos processos de interações com bactérias e outros micro-organismos na qual nós temos conhecimento hoje, sabe-se que é assintomático. Pequena porção destas interações bacterianas é que vão ser realmente classificadas, tá, como clinicamente visíveis, né, pelo processo de desenvolvimento de características maiores da sua patogenicidade, uma maior eficiência, e a partir desses processos de eficiência ocasionando maiores lesões ao hospedeiro. Então, este é um grupo restrito de bactérias que vai acabar ocasionando a maior parte dos problemas na qual nós vamos visualizar e que comumente nós vamos estar tratando dentro do processo, dentro de microbiologia e nas questões de infectologia também, que vocês vão trabalhar no semestre que vem, como algumas abordagens bem distintas dentro deste ponto. Né? Então, até trago aqui para vocês algumas características na quais nós já trabalhamos e abordamos, né, sobre esse processo importante. O estudo feito com a caracterização de metagenômica da caracterização da microbiota vaginal e as diferenças caracterizadas. Aqui nesse artigo ele traz exatamente este ponto para tentar entender. Né? Este artigo aqui ele é oriundo de um anterior, na qual tentava se verificar o porquê existiam mulheres especificamente, tá, que tinham maior capacidade de se virem a desenvolver uma infecção, tá, especificamente, e outras mulheres não. O que acabou sendo observado neste ponto interessante, gente, tá, de observação,
é a característica da interação entre esses grupos de bactérias exatamente com as suas condições fisiológicas, né? Então, dependendo da fisiologia da mulher, nós vamos ter diferentes grupos de bactérias na qual vão ocupar, e algumas bactérias vão estar sujeitas a estas condições mais ácidas localizadas dentro da região da vagina, e a partir desse processo sendo mais patogênicas ou menos patogênicas, né? Então, a possibilidade de suportar alterações ambientais foi um dos grandes fatores a ser visualizado como uma das propensões para permitir, né, especificamente, então, esta caracterização do grupo destas bactérias. E um dos pontos interessantes que chegou à conclusão é exatamente uma característica de por que nós vamos ter, principalmente, grupos de mulheres latinas, tá? Que são normalmente as que têm a descendência vinculado ao europeu espanhol, tá? E o índio, especificamente, na qual nós vamos visualizar aqui, uma característica de estrutura e organização vaginal com pH muito mais ácido, que dá uma propensão para determinados grupos de bactérias que são mais patogênicas do que as que apresentam estrutura do pH da vagina com uma questão de mais neutralidade e alcalino, como é visualizado em algumas outras etnias, né? Então isso também é um ponto importante, por quê? Porque eu não vou poder caracterizar de uma maneira geral a mulher, tá, como uma única estrutura, um único conceito. Dentro destas minhas etnias, eu vou ter características fisiológicas direcionadas a cada uma delas, e isto sim vai influenciar o seu processo, a sua interação, a sua microbiota, né, e as características destes micro-organismos que vão ser importantes, então, para esse desenvolvimento de determinadas doenças e características aqui. Então foi visto exatamente esses comparativos e depois conseguiu-se observar, né, algumas características bem interessantes quanto os tipos de bactérias locais onde se encontravam, e as organizações de determinados processos diferenciados destes micro-organismos entre mulheres grávidas de uma maneira geral e cada uma das etnias na qual se tinha uma variação consideravelmente grande. Tá? E uma relação entre esses grupos estritos de bactérias para dar a característica fisiológica de cada uma das mulheres conforme a sua etnia específica. Então, isso também foi uma outra informação bem útil e interessante na qual nós vamos conseguir visualizar e observar, tá, gente? Então, nós vamos ter um outro ponto importante quando nós trabalhamos com a questão de infectividade ou processo de colonização. Nós vamos ter os grupos da existência pacífica, benéfica e necessária, e, obviamente, também as questões maléficas, né? Os malefícios, quando nós trabalhamos com a questão das bactérias patogênicas ali localizadas, tá? Quando nós trabalhamos com a questão de infectividade bacteriana, isso é relacionado como processo de desbalanço, tá? Um distúrbio no balanço entre as características de especialidades, ou seja, a patogenicidade destas bactérias e a defesa ou a resistência do hospedeiro. Tá? O principal objetivo dessas bactérias vai ser, na verdade, conseguir se instalar para que ela consiga crescer e se manter, se multiplicar e não necessariamente ocasionar doenças. Mas em alguns casos o seu grau de virulência é muito maior do que as defesas do hospedeiro e vão acabar, então, fazendo este processo distinto, tá, de ocasionar um prejuízo específico. Como eu falei para vocês, dentro da característica de infectividade bacteriana, nós vamos ter, então, as que são pacíficas, que fazem parte da nossa microbiota, né, e que vão estar relacionados com a funcionalidade do nosso próprio sistema do corpo, né, e que vão conseguir ser tolerados por uma questão de harmonia. E aqui tem um ponto bem importante, que é exatamente a sua questão da sua virulência e a sua patogenicidade estarem em acordo, né, com as questões da defesa do hospedeiro, mantendo um equilíbrio de o quanto ela consegue se desenvolver, e o nosso corpo tolerando a presença destas estruturas e destes indivíduos. Agora, quando eu tenho bactérias patogênicas, principalmente, que não fazem parte da nossa microbiota, e que são oportunistas, eu vou começar a desenvolver, então, características da questão da doença, que são caracterizadas especificamente, então, por esses problemas ou prejuízos ocasionados
né, por esse processo de infecção destas bactérias. Então, nós temos estas características. Como se dá este processo, gente? Primeiro, a partir do confronto, quando o agente encontra o hospedeiro, a entrada, né, então, por uma brecha dentro do nosso sistema imune ou características físicas ou químicas, possibilitando o processo de entrada deste agente infeccioso, a disseminação a partir do local onde ele entrou, a sua capacidade de multiplicação, especificamente, e quando se tem estas adaptabilidades maiores, então, em uma alta possibilidade de desenvolvimento, a chamada caracterização da lesão, né, que vai depender muito do processo específico. E aí nós vamos ter uma característica do resultado, que ou vai ser a vitória do hospedeiro ou da bactéria, ou então uma coexistência na qual vai existir. Tudo vai depender da capacidade de vir a desenvolver lesão ou não, tá? Ou quão virulento ou patogênico estas bactérias são, que também vão ser alguns fatores importantes para nós podermos abordar e observarmos, tá? Então, isso vai ser alguns pontos importantes. Tá? A multiplicação nós vamos estar caracterizado pelo período log, quando ele já se estabeleceu, então retomando com a questão da fisiologia bacteriana também, e as suas caracterizações para que ele consiga vir então a se desenvolver de uma maneira mais precisa e mais útil neste processo. Né? Então, a partir destas características, nós vamos conseguir visualizar estes processos, né? E a questão de exposição e organização para ocasionar danos ou não, tá, gente? Que vai ser um ponto importante, né? Na qual nós vamos poder também visualizar. Gente, passando para o nosso próximo tópico, na qual nós vamos abordar agora, é relacionado então à questão da adesão bacteriana. Adesão bacteriana, gente, né? A adesão bacteriana é uma infecção bacteriana, são normalmente iniciadas então pela aderência do micro-organismo a determinadas superfícies epiteliais do hospedeiro. Tá? Um dos grandes processos de desenvolvimento vão estar relacionados então à capacidade de poderem se aderir e se fixar de maneira mais específica, tá? Que é um ponto importante, normalmente relacionado à presença de proteínas como as adesinas, que vão facilitar muito esse processo de fixação dentro dessas bactérias, ligados a estruturas como fímbrias, que nós já trabalhamos também. E aqui são dois grupos de estruturas acessórias que vão facilitar então processos de interação dentro destes grupos, né? Na qual ele consegue então de maneira eficiente se prender a esta superfície, né? E que é um ponto importante, né? Na qual ela vai fazer com que ela seja dificilmente eliminada. Não são processos tão simples de fazer o processo de eliminação. Tá? Então vai citar com esta relação na qual nós vamos conseguir visualizar. Eu grifo para vocês um ponto importante, tá? Que vai nos chamar a atenção a esta condição especificamente, e que é uma das grandes características para nós abordarmos, é a questão da adesão não é inespecífica. Tá? Então eu vou repetir de novo. A adesão não é aderência inespecífica. O que isso significa, gente? Fábia. Perfeitamente, gente. A questão é que para que ela tenha adesão, esta proteína ela precisa interagir com um receptor específico dentro da região do tecido na qual vai ocorrer esta interação. Tá? Sejam por oligosacarídeos, tá? Que permitam com que se torne mais fácil se ter aderência. Se são por grupos de proteínas, né? Que vão servir como pontos de ancoragem também, e que vai ser fácil este processo e esta caracterização a partir destas interações, mas isso vai ocorrer especificamente entre grupos de proteínas específicas. Né? Então, não é qualquer tipo de proteína que vai fazer esse processo, essa aderência, que poderia então estar relacionado. É uma informação interessante, na qual nós vamos poder retomar e lembrar também, é a própria questão, por exemplo, de bactérias gram-negativas
se utilizarem de dois grupos de proteínas específicas para que ela consiga ter uma forte aderência à célula do hospedeiro. Se chamam elas CD14 e o TLR4, tá? Que são esses dois grupos de proteínas na qual ela vai ter maior afinidade e consegue se fixar de maneira mais eficiente à superfície do hospedeiro. Qual é a grande sacada e o grande processo específico com isso? É que exatamente o CD14 e o TLR4 são utilizados pelo nosso organismo como bases para o processo de reconhecimento, tá, destas estruturas e destas organizações bacterianas também, gente. Então são alguns pontos importantes e interessantes para nós podermos visualizar. Então todo esse processo ele vai ocorrer como, gente? Exatamente por interações específicas entre constituintes externos da célula bacteriana, normalmente relacionados às questões das adesinas, com proteínas e receptores da célula do hospedeiro, né? O esquema do chave-fechadura. Então eu vou ter uma estrutura na qual está a bactéria. Tem que fazer assim, porque senão a Luísa não presta atenção, né? Ó, isso aqui é a bactéria, tá, Luísa? Você vai acabar se prendendo e se fixando a este ponto, permitindo então com que se tenha então esta caracterização. Isso é feito a partir então desses processos de interação entre a proteína da bactéria, normalmente as adesinas, com o receptor que vai permitir este processo e esta interação, né? Então se torna muito mais eficaz o processo de aderência e fixação, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos das adesinas com as projeções da superfície do patógeno se aderindo a estes receptores. Então é possível visualizar especificamente como se tem esta caracterização, essa organização e como isso vai ser eficiente. Porque primeiro, no momento em que ela ancora ali, é mais difícil de se fazer a retirada e ela agora tem um contato direto com a célula do hospedeiro, tá? Que vai ser muito importante também para organizar e nós termos estas características, tá? Na qual nós vamos poder então observar. Então, um outro exemplo para nós abordarmos, nós vamos ter aí os Streptococcus pyogenes que vão ter fibras na superfície contendo dois componentes principais, a proteína M e o ácido lipoteicoico. A proteína M vai ser uma estrutura que serve como fator antifagocítico. Ele vai atuar juntamente no sistema complemento nas organizações, especificamente da enzima chamada C3-convertase, né? Impedindo a formação do complexo C3b, o que vai levar à caracterização da não realização da opsonização, tá, de macrófagos, né, e a identificação de outras estruturas específicas do nosso sistema imune. Tá? Além disso, também nós vamos encontrar proteínas de fibronectina que vão ser importantes para estarem localizadas neste processo de interação juntamente com reconhecimento a partir da proteína M, tá? E o ácido lipoteicoico servindo como ponto importante, depois da fixação da ancoragem que eu vou ter, o ácido lipoteicoico servindo como um caminho, como nós já vimos, tá? Já que ele atravessa boa parte das estruturas do peptidoglicano, para poder se ter uma interação direta ou distinta. Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês, né, com o processo das vias do sistema complemento. Eu vou inibir a C3-convertase, e no momento que eu faço esse processo, eu vou impedir a opsonização ou qualquer outro tipo de questão, como quimiotaxia, o próprio deslocamento de novas células para lá, porque vai impedir o processo de produção dessas substâncias químicas, e interações diferenciadas, gente. Então, são esses processos interessantes na qual nós vamos também visualizar como alguns pontos, né, fundamentais para serem discutidos e trabalhados. Então, isso vai ser uma característica bem útil para nós podermos visualizar estas interações, estas características, tá? Então, com alguns pontos na qual nós vamos poder observar, tá, gente? O próximo ponto vai ser a penetração e a disseminação desses micro-organismos. Uma das últimas caracterizações que eu vou dar na videoaula de hoje, mas então deixar para amanhã nós continuarmos trabalhando e abordando com estas questões, gente. A penetração e a disseminação é exatamente a possibilidade, depois ela conseguir fazer a sua ancoragem, tá? Conseguir então, a partir do rompimento com
a membrana plasmática, formar pontes específicas a partir de porinas, por exemplo. Você tem as adesinas que se fixam e as porinas, servindo como processo para canos de absorção, tá? Linkando diretamente a bactéria. Alguns exemplos é a Escherichia coli, que se utiliza muito essas estruturas de porinas para absorver diretamente esses nutrientes e interagir direto com o espaço periplasmático. Ou em gram-positivas, então, o processo de produção de exotoxinas degradativas, né, e hialuronidases, colagenases, que vão acabar afrouxando estruturas de matriz extracelular, permitindo a passagem e organização para tecidos mais profundos, ou até alguns outros tipos de enzimas para que se ocorra o processo de quebra dessas substâncias no exterior e, obviamente, então permitindo a entrada a partir do ácido lipoteicoico em grupos na qual nós vamos visualizar. Um outro exemplo que eu deixo aqui para vocês é a questão, por exemplo, da Shigella, similar com o que nós vamos apresentar com a salmonela. A Shigella ela vai penetrar ao ativar as células epiteliais do intestino para se tornar endocítica. Ela não se espalha na corrente sanguínea normalmente, tá? Como, por exemplo, a salmonela. O que ela faz é que ela vai conseguir invadir estas organizações e a Shigella ela vai ter uma exotoxina chamada de SHT1 ou toxina Shiga, que é conhecido, né? Na qual ela vai se utilizar para, depois de ser fagocitada por macrófagos, resistir a esse processo, induzir a apoptose do macrófago, tá? E se utilizar deste processo é importante para poder fazer a migração na corrente sanguínea e se fixar em algumas regiões do trato gastrointestinal na qual nós vamos visualizar. Então é um mecanismo bem interessante, bem distinto na qual nós vamos ver e que é possível ser visualizado como estes mecanismos na qual nós temos aqui nas figuras, né? Então são alguns exemplos aqui que são importantes. Então, adaptações para poder se fixar, penetrar, entrar e se utilizar destes processos para burlar o sistema imune. Então, aqui nós temos, por exemplo, Staphylococcus aureus, também alguns outros processos para facilitar a penetração e a sua proliferação. A presença da proteína A, que é um constituinte da superfície de Staphylococcus aureus, que vai secretar produções para se ligar à porção FC de imunoglobulinas. Ao se ligar a estes anticorpos que vão ativar a cascata clássica, vão se prender a fragmentos do do C3, ocorre a fagocitose, a bactéria vai ser opsonizada, e o que acaba acontecendo é que a proteína A ela é anticomplementar, né? Então ela se liga a anticorpos IgG, e vai diminuir a interação com esses processos. Então, na verdade, o que acaba acontecendo, no momento em que ela força esse processo para que se tenha opsonização e ser fagocitada, ela vai acabar inibindo também receptores C3, e ela vai acabar, então, fazendo com que o próprio micro-organismo não consiga ter os seus receptores específicos para reconhecer as estruturas e as interações a partir da presença desta proteína A, como algum ponto bem interessante a ser visualizado. Assim como nós vamos ter aqui algumas características legais de alguns micro-organismos patogênicos bacterianos que vão resistir a ações citotóxicas do plasma e de outros fluidos corporais, inativando vias clássicas ou vias alternativas como lisozimas, favorecendo o seu processo de fagocitose, como eu já comentei para vocês, com alguns grupos que vão fazer, inibindo o processo de ação de atividades enzimáticas lisossomais e se utilizando desses próprios macrófagos como meio de transporte, para conseguirem se locomover a porções ou locais mais específicas na qual elas vão ser mais úteis e importantes neste processo. Um passo subsequente também para nós observarmos é exatamente a característica da sobrevivência no hospedeiro. Então, nós vamos ter alguns exemplos, como Streptococcus pyogenes também, que vão ser expostos, vão se ligar. A proteína M atuando como antifagocítica e as estruturas de fibras para conseguir ser aderidas. E a maneira como elas fazem isso é conseguindo, então, inibir em algum ponto a resposta imune, permitindo a sua sobrevivência.
Tá? E essas características, até essa utilização desses mecanismos para poder se transportar e poderem ser situados em outros locais, na qual nós vamos conseguir visualizar. Tá? Então ela vai ter todo esse tipo de interação e algumas ferramentas e algumas informações. Estes gráficos eu não vou explicar para vocês aqui na videoaula, tá? O que nós vamos fazer então amanhã, eu vou postar essas figuras para vocês e eu vou dar todo o esquema direitinho para que isso fique mais claro na nossa aula amanhã, na qual nós vamos poder conversar sobre alguns destes mecanismos de patogenicidade, algumas dessas características, tá? E algumas etapas na qual eu também vou deixar para que a gente consiga trabalhar e vocês consigam então entender melhor estes gráficos que eu estou passando aqui e exatamente estas caracterizações na qual nós estamos abordando e trabalhando, gente, tá? Então eu espero vocês daqui a pouco no chat, né? Eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas e algumas questões. Ainda vamos abordar alguns pontos da prova que foi feito, se ficou alguma dúvida, alguma questão sobre o referente a algumas partes de microbiologia, nós podemos discutir e fazer uma retomada do que foi trabalhado na questão de fisiologia e metabolismo bacteriano. Então, gente, até daqui a pouco, a gente se vê no chat. Já vou deixar publicado então o vídeo para que vocês possam fazer os acompanhamentos e esperar então que o Arthur, neste determinado momento, mesmo depois de várias vezes se explanando, ele largue o L-Foot, né? E que o L-Foot é viciante realmente e que vocês então consigam aproveitar a nossa videoaula. Beijos, fiquem com Deus.